Agora, em época de comemorações natalinas, existem algumas coisas que os adultos fazem com as crianças e muitas vezes não param nem para analisar, prestar atenção de que aquilo está impactando de forma negativa no desenvolvimento da criança. Pensando nisso, listei 5 coisas para não fazer com as crianças no Natal. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimenta Kids Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Já parou para analisar algumas coisas que você faz, alguns comportamentos e algumas atitudes que na hora parece que está ok, está tudo bem, mas que depois você para refletir e você viu que não foi tão interessante assim? Então, eu vou listar para você 5 coisas que pode ser que você ainda não tinha analisado, que não é interessante fazer e que não está contribuindo de forma positiva no desenvolvimento da sua criança. Vamos lá! A número 1. Obrigar a criança a sentar no colo do Papai Noel para tirar uma foto. Lembre-se, aquele homem não é um Papai Noel, ele é um homem desconhecido que está usando uma fantasia de um bom velhinho e você está obrigando a sua criança a sentar no colo de alguém que ela não conhece. E aí você ficou o ano inteiro falando para ela: não converse com gente estranha, você não pode aceitar nada de gente estranha. Mas essa pessoa ali é uma gente estranha e é um homem estranho e que ela pode sentar no colo dele. A mensagem que você está passando para sua criança é que tudo bem e você está abrindo uma portinha para futuros abusos. É isso mesmo. Para você pode ser algo aparentemente inocente, mas para sua criança a mensagem é exatamente essa. Porque a criança na primeira infância não tem filtro e ela generaliza todos os aprendizados. Ela não sabe que aquilo é em alguns momentos ou não, porque ela ainda não tem essa consciência. Então ela vai entender de que ela pode sentar em colos de pessoas estranhas. E aí a gente está colocando em risco a segurança dessa criança. Pior ainda, se essa criança tem medo do Papai Noel e ela está se esgoelando de chorar, e aí o adulto ainda vai lá e obriga ela a sentar ali. A questão, gente, não é tirar uma foto com o Papai Noel, a questão não é obrigar a criança a enfrentar o medo. Nós temos outras maneiras de fazer com que a criança enfrente o seu medo, sem obrigar ela. Porque se ela está chorando, se esgoelando, realmente tem algo incomodando ela. Ela não está bem ali, ela está se sentindo insegura ali naquela situação. E as pessoas que mais amam ela no mundo, quem deveria dar segurança está fazendo aquilo com ela. Fica meio incoerente para até ela entender o que está acontecendo. Então, em vez de sentar a criança no colo do Papai Noel, coloque ela em pezinho ao lado e pronto, vai tirar a sua foto e vai ficar registrado este momento aí da sua criança. Mas vamos tomar cuidado com isso e analisarmos um pouquinho. Porque sim, a sua criança pode ficar em risco de abusos, porque ela pode fazer isso com qualquer outra pessoa. Afinal de contas, aquele era um estranho e o papai e a mamãe deixaram ela sentar no colo dele. Número 2. Se a criança não se comportar bem, ela não vai ganhar aquele presente tão sonhado que ela queria. Provavelmente talvez seja um brinquedo, né? Manipular a sua criança, fazer chantagem para que ela se comporte, porque senão ela não vai ganhar o brinquedo. Isso não é muito legal, né? Isso não é uma maneira saudável de ensinar a criança a ter um bom comportamento. Isso destrói a aceitação dela, porque ela começa a entender que para ser aceita, que para ganhar algo, que para ter algo, ela só consegue isso sendo comportada. E, gente, criança faz criancice, faz birra, desobedece. É natural da criança fazer isso. O que não é natural é nós permitirmos. E aí, a gente não precisa usar chantagem ou mentira para educar essa criança. Nós precisamos aprender a entender o desenvolvimento infantil, porque tem coisas que fazem parte do desenvolvimento e a gente entendendo, a gente consegue lidar melhor com ele e também precisamos aprender a sempre, o ano todo, ensinar as crianças sobre limites, sobre regras, sobre obediência, mas em paciência, amor, respeito e constância. Ficar mentindo e chantageando a sua criança, que se ela não se comporta, ela não ganha um presente, ou ainda você, se você continuar fazendo isso, eu vou ligar para o Papai Noel, viu? Cancelando o seu presente.
A criança pode até fazer isso naquele momento, porque ela quer ganhar aquele presente, aquele brinquedo tão sonhado, mas depois isso a longo prazo não vai resolver. E daí? Você conseguiu conquistar a sua criança para ser uma criança respeitosa, obediente? Não, você só, digamos que amenizou o incêndio. Então, em vez de fazer tudo isso, tentar controlar a sua criança por meio de chantagem, porque afinal de contas, mesmo que se ela não for a criança comportada dentro dos padrões do adulto, ela ainda vai ganhar o presente, certo? Então, no fim das contas, você acabou mentindo para ela, certo? Então, em vez de nós fazermos isso, de ensinarmos algo que não agrega ao desenvolvimento da criança, vamos inverter a situação, vamos explicar para a criança a importância de ter um bom comportamento, por que ela não pode fazer isso, vamos explicar para a criança, vamos ensinar essa criança a aprender a respeitar o pai, a respeitar a mãe, a aprender a ser obediente, o porquê ela precisa obedecer, e vamos fazer isso em amor, paciência, constância, porque a criança precisa constantemente ser ensinada, eles ainda são crianças, o cérebro está em desenvolvimento e eles vez ou outra vão fazer uma criancice, uma birra, uma desobediência, mas eles precisam ser ensinados e que o fato disso não isenta deles ganharem alguma coisa, mas mostra que eles precisam ter um limite, ter uma educação, precisa ter um adulto ali ensinando para eles. Mas ainda faz sentido para você? O filho é teu, né? Mas fiz a minha parte, trouxe aqui uma informação para você e você decide aí como que vai fazer com a tua criança. 3. Achar graça do medo que a criança tem do Papai Noel. Gente, tem algumas crianças que têm dificuldade de lidar com fantasia. Não só a questão do Papai Noel, né? Mas como a gente está falando em questões natalinas, mas tem crianças que têm de medo até de fantasias de super-herói, de uma coisa lúdica do mundo delas. E não é legal você ficar rindo da cara da sua criança, porque, de novo, você vai mudar a visão que ela tem de você. Porque ela vai ficar pensando, essa pessoa que deveria me amar e me proteger tá rindo da minha cara. E ela não vai encontrar em você alguém para ser um suporte de segurança. Porque quando a criança tem medos, inseguranças, quem que ela procura? O pai e a mãe dela. Então, se ela tá vendo que o pai e a mãe dela ri da cara dela, o adulto responsável, a quem que ela vai recorrer? Então, não é muito inteligente para o desenvolvimento da inteligência emocional da sua criança. E também você vai atrapalhar o vínculo entre pai e filho, entre esse responsável da criança. Porque você vai ferindo isso, porque ela vai vendo, poxa vida, essa pessoa tira sarro da minha cara, essa pessoa faz isso, e ela cada vez vai querer ficar mais distante em vez de se aproximar. Então, repense, pare e pense, porque se a criança está com medo, esse medo é real. É importante sim você ajudar a sua criança a enfrentar o medo, mas um pouquinho de medo é bom, ele protege a gente, mas com amor, sem tirar sarro da sua criança. 4. Obrigar a criança a beijar ou abraçar um parente. Muitas vezes até um parente que ela acabou de conhecer ou que faz muito tempo que ela não vê. Ou ainda que seja alguém que ela vê constantemente, mas que naquele momento ela não tá afim de abraçar e nem de beijar. Não obrigue, porque quando você faz isso, de novo você coloca em risco a sua criança de ser abusada. Porque o que o subconsciente dela vai entender? Que ela é obrigada a fazer aquela coisa para que o outro seja feliz, mesmo que ela não se sinta bem. E ainda tem alguns adultos que falam assim, ai, vai lá abraçar o seu tio, vai lá dar um beijo nele, senão ele vai ficar chateado, ele vai ficar triste. Então, veja o peso que a gente coloca em cima de uma criança imatura, neurologicamente, para lidar com tudo isso. Não faça isso, porque você está colocando a sua criança em perigo de abuso sexual. E você também está distorcendo esse entendimento dela. E você também indiretamente está trazendo essa mensagem para ela, de que é mais importante que o outro esteja bem e que não tem problema fazer alguma coisa que você não gosta quando a gente está falando do corpinho da criança. Toda vez, não só nessa época, mas toda vez que a sua criança não está afim de abraçar alguém, de beijar alguém, isso não é falta de educação, não tem a ver com isso. Muitas vezes tem a ver porque essa criança, ela
tem uma vergonha, tem a ver porque essa criança pressentiu alguma coisa que ela não tá gostando do que ela tá vendo ali naquele adulto e aí ela já tá querendo ficar afastada daquele adulto. Isso não tem nada a ver com falta de educação. Tudo bem ela dar um tchauzinho, mandar um beijinho, cumprimentar com a mão. Não precisa tocar no corpo dela se ela não quer. O corpo a gente precisa ensinar desde a primeira infância, que o corpo é da criança e é ela que vai decidir quem é que vai tocar no corpo dela. Entendem a informação? Inclusive, aqui no meu canal, eu tenho um vídeo que eu falo sobre coisas que a gente pode fazer para proteger nossas crianças sobre abuso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo, caso te interesse saber mais sobre esse assunto. E aí, você tá gostando desse vídeo até agora? Te ajudou de alguma forma? Então já vem aqui embaixo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve, caso você queira saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância. E a quinta coisa que eu quero falar é: se comporte bem para que eu não passe vergonha lá na festa, hein? Agora em fim de ano acaba que a gente vai em muitas festas e aí você já desce o beabá, né, para sua criança. E ela precisa se comportar para que você não passe vergonha. Mas a sua criança não precisa se comportar bem para que ela seja o troféu do papai e da mamãe dela. Ela precisa entender sobre respeito e educação. Então, em vez de falar isso, fale para sua criança: olha, seja respeitoso e educado como sempre precisamos ser. Combinado? Explica para ela o que vai acontecer lá naquela festa, coisas que são respeitosas que ela pode fazer, que são educadas que ela pode fazer. Conte para ela o que vai acontecer, por que é importante fazer isso, mesmo que seja na primeira infância, de acordo com a faixa etária dela. Quando você explica, ela vai entendendo as questões e vai entendendo a necessidade de ter esses comportamentos adequados. E se a sua criança tiver um comportamento inadequado, não encare isso como uma questão de vergonha para você. A vergonha é alheia, porque se o outro está olhando e está te julgando, o problema é dele, não teu. Se preocupe com a sua criança, tenha calma, paciente, eduque ela, coloque o limite se necessário, com amor, com sabedoria e não ligue para o que os outros falam, porque você tem que focar no que é melhor para a tua criança e não no que vão pensar de você. E também junto a essa quinta tem uma frase que a gente acaba falando muito: eu te amo porque você foi muito comportado esse ano. Ou eu te amo por qualquer outra coisa, porque você foi obediente, porque você foi bonzinho. Inclusive é uma frase que a gente fala muito aí durante o ano, né? Mas especialmente agora no Natal acaba surgindo muito. Isso é muito pesado para sua criança, porque ela vai entender que para ela ser amada, ela precisa ser boazinha, ela precisa ser educadinha, obediente. Gente, é muito complicado para uma criança que é imatura e que vai com certeza fazer birra, desobediência e criancice. É certo que vai acontecer. E ela não vai ser amada quando isso acontece. Gente, nem Deus faz isso com a gente. Deus nos ama até quando a gente desobedece. É claro que depois a gente precisa ter um coração pronto para Ele, disponível para sermos tratados por Ele. Então, quem somos nós para fazermos isso com as crianças, não é mesmo? Então, em vez de falar que você ama a sua criança porque ela fez isso ou aquilo, apenas diga: eu te amo. Se ela é uma criança que faz muita criancice, muita birra, muita desobediência, ame-a exatamente como ela é. Mas claro, delimite, ensine, eduque, crie a sua criança. É claro que você não vai deixar ela entregue ao vento para ela fazer o que quiser, mas ela precisa saber que ela é amada, independente do que ela faça ou da forma como ela é. Ela precisa saber que ela é amada. Um Feliz Natal para você, para a sua família. Aproveite esses momentos de comemoração, festivos natalinos, para ter mais momentos de memórias juntos, em família, com o seu pequeno, a sua pequena. Até a próxima. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!